Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então nós vamos a início a 35ª aula do estudo do curso básico do Espiritismo. Nós vamos falar sobre anjos da guarda, tá? E então nós vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, pela essa oportunidade de estarmos essa noite, essa tarde, essa manhã, né, para mais esse estudo, agradecendo por essa oportunidade de estudo, de mais compreensão, né, e mais aprendizado, tá? Então vamos lá. Anjos da guarda. A palavra anjo deriva do latim angelus e do grego angelos, que quer dizer mensageiro. A tradição cristã ensina, portanto, que os anjos são espíritos mensageiros prepostos de Deus, e a eles são confiadas as mais honrosas missões. Mensageiro é o ser espiritual que exerce a função de mensageiro entre Deus e o homem, tá? E os homens. Os anjos são conhecidos desde esses tempos remotos, sendo que anteriormente eram dominados deuses. A Bíblia está repleta de passagens que relatam a presença de anjos. A palavra anjo geralmente desperta a ideia de perfeição, mas vamos lembrar que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E segundo conhecimentos obtidos com a doutrina espírita, compreendemos que a alma ou espírito pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, até atingir o estado de espírito puro ou anjo. Os anjos nada mais são, portanto, que as almas dos homens chegados ao grau de perfeição acessível à criatura humana. Quando falamos de anjos, vamos lembrar que, de acordo com a justiça divina, não haveria criaturas que já surgissem perfeitas, criadas, evoluídas moralmente. Isso nos leva a buscar nos ensinamentos da questão 540 dos Livros dos Espíritos, tem o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Então nós vamos vindo, né, progredindo, evoluindo gradualmente, tá? Os anjos são, portanto, espíritos que, por seu próprio esforço no bem, atingiram o grau de elevação moral. O anjo da guarda, anjo guardião, segundo o Espiritismo, é um espírito que se dedica ao seu protegido, desde o seu nascimento até a morte e também na vida espiritual. Anjos são espíritos que atingiram um adiantado grau de evolução. Desta forma, são espíritos puros ou perfeitos. A diferença da definição espírita para outras religiões é que esses espíritos não são seres santificados ou inatingíveis. Como todos nós fomos criados simples e ignorantes, temos a mesma oportunidade de evoluir e atingir a perfeição. Logo seremos anjos quando chegar ao topo do desenvolvimento moral e intelectual. Anjos da guarda ou anjos protetores difere dos anjos propriamente ditos, tá? Esses são espíritos em diferente grau de evolução que recebem a missão de acompanhar o homem e ajudá-lo a progredir durante sua reencarnação e até mesmo após o desencarne. O espírito protetor é sempre de natureza superior à de seu protegido. Entretanto, não são espíritos perfeitos, tá? Ele recebe a missão do plano espiritual e pode escolher a que espírito reencarnante quer proteger, de acordo com a sua afinidade. Não raro, nossos protetores são espíritos que conviveram conosco noutras existências.
Podemos observar no item 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, transcrevem-nos os ensinamentos dos espíritos superiores que nos asseveram que todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa. Invocámo-lo, podemos chamá-lo como nosso anjo guardião. Joana de Ângelo, em Psicografia de Divaldo Franco, nos diz o seguinte sobre os anjos da guarda. Nunca censuram porque sua missão é de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcance a meta de sua evolução. Quando vê seu protegido seguir um mau caminho, sofre com os erros e lamentam. Mas sabe o que não foi possível hoje será amanhã. Claro, somos espíritos eternos. Na questão 490 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: o que se entender por anjo da guarda? E a resposta foi: o espírito protetor de uma ordem elevada. Diante desta informação de que o nosso anjo da guarda é o espírito protetor de ordem elevada, vamos buscar na questão 100 do Livro dos Espíritos a classificação que Allan Kardec nos apresenta para identificarmos quem são os espíritos protetores. Essa classificação baseia-se no grau de adiantamento na evolução dos espíritos. É importante sabermos que os anjos da guarda ou protetores, de maneira geral, estão na segunda ordem da escala espírita. É importante sabermos que os anjos da guarda na segunda ordem da escala espírita de novo. Vamos lembrar um pouco a composição dessa escala espírita. Na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos. E na primeira ordem, os espíritos puros. Então, nosso anjo guardião é da segunda ordem, bons espíritos, tá? Como já dissemos, os bons espíritos na segunda ordem, encontramos elencados os espíritos protetores ou guardiões. Então, vamos buscar na questão 107 do Livro dos Espíritos as características dos bons espíritos. Compreende Deus, o infinito, e gozam já a felicidade dos bons. Sente-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviando os homens do caminho do mal, protegendo durante a vida terrena. Voltando no item 2 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec continua. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que são espíritos de parente ou amigos e algumas vezes pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos. O que deve ficar bem claro para nós é que o nosso anjo guardião é o espírito superior a nós, que aceita a missão, essa tarefa de seguirmos-nos na vida e nos ajudar a progredir. Os espíritos familiares que se ligam por laços mais ou menos duráveis, isto é, enquanto puderem estar ligados a nós, com a finalidade de nos auxiliar na medida de suas possibilidades, que frequentemente são limitadas, são bons, mas às vezes ainda não são adiantados, e agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Torna-se um grande consolo sabermos que esses espíritos superiores estão ao nosso lado, envolvendo-nos e amparando espiritualmente. Basta que tenhamos a humildade para pedir-lhes auxílio em todas as dificuldades. Torna-se um grande consolo sabermos que esses espíritos superiores estão ao nosso lado, envolvendo-nos em amparo espiritual. Basta que tenhamos a humildade para pedir-lhes auxílio em todas as dificuldades. Li de novo, gente, me desculpa. Torna-se um
É que tem, de novo, é que aqui eles colocaram 2 vezes, desculpa. Devemos lembrar que os espíritos protetores estão ao nosso lado, envolvendo-nos e amparando espiritualmente. É que eles escreveram 2 vezes aqui. Basta que tenhamos a humildade para pedir-lhes auxílio em todas as dificuldades. De novo, né? Eles acrescentaram mais alguma coisa aqui. Isso não significa que tomarão as decisões por nós ou que irão acabar com as dificuldades do nosso caminho, pois respeitam o nosso livre-arbítrio, conforme descrição da questão 501 do Livro dos Espíritos. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. Isso não significa que tomarão as decisões por nós, ou que irão acabar com as dificuldades do nosso caminho, pois respeitam o nosso livre-arbítrio, conforme descrição da questão 501 do Livro dos Espíritos. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesse responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. A decisão, portanto, é sempre individual, mas até que façamos uma opção, os espíritos protetores procurarão nos influenciar com ideias e pensamentos positivos para o bem. Uma pergunta que costumeiramente fazemos a nós mesmos é se o nosso anjo guardião nos abandona quando não damos ouvido às boas sugestões. É importante salientar que nosso anjo guardião tenta até o último instante nos intuir a bons pensamentos e boas ações, mas não nos abandona, porém, conforme resposta à questão 495 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte explanação. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos e ele volta logo que chamado, tá? Ainda na questão 495 do Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho nos trazem uma explanação sobre os anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado, seres superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, sustentar, ajudar, quem são amigos firmes e mais devotados. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Esse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais belos conselhos. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: será que em algum momento não precisaremos de um anjo da guarda, um espírito superior a nos amparar? De acordo com a resposta 500 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte: sim, quando tornar-se capaz de guiar-se por si mesmo, mas isso não acontece na Terra. Diante destes ensinamentos, devemos mais e mais nos ligarmos a nossos espíritos protetores, e é através da oração, da prece, que buscaremos a sintonia com este amigo incansável. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos instrui sobre vários tipos de prece. Orienta-nos que a prece aos anjos da guarda deve ter a finalidade de solicitar para que intervenham junto a Deus, uma vez que são enviados pelo Pai. Devemos pedir força para resistirmos às más sugestões e assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Transcrevemos uma prece ao anjo da guarda. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus,
que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência em relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Voltando aos ensinamentos transmitidos por Joana de Ângeli em Psicografia de Divaldo Franco Pereira, ela nos diz o seguinte sobre os espíritos superiores. Tem cuidado para que não te afastes psiquicamente de teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora quando errares e experimentares a solidão. Refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcançares o êxito, recorda-o feliz. Com o teu sucesso, no entanto, preserva-te o orgulho nos perigos e das facilidades terrestres na enfermidade. Procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantém o intercâmbio, canalizando suas forças para as atividades enobrecedoras. Muitas vezes sentirás a tentação de desviar-te, mudando de rumo. Mantém-te atento e supera maléfica inspiração. O teu anjo guardião não poderá impedir que espíritos perturbadores venham ao passado ou de tuas realizações. Todavia, te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajustes, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é teu mestre e teu amigo próximo. Imanta-te a ele, lembra-te sempre que, entre os anjos guardião e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca segui-las, as diretrizes, a fim de que teu anjo guardião te conduza ao rebanho que Jesus levará ao Pai. Anjo Guardião, descrição de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 33, Aprendizado, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aprendizado, capítulo 33, Entre a Terra e o Céu, capítulo 33. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas, contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva, desvelando-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculo multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente eterno, divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou
ao sabor de nossas vidas, não concorda com a justiça? Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colocar-se imediatamente ao destino de um só homem, mas quase sempre renitente, cultor e complicações. Mentor. Não. De complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida. Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir, passo a passo, o homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo existe lógica, bom senso. O sol está com o verme, amparando-o na furna, e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro ora. Há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. Por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus, anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas. É uma expressão que define o Espírito Celeste que vigia a criatura em nome de Deus ou pessoa que devota imediatamente a cura, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convive conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta, dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia. A visão que ainda se encontra em luta por desvencilhar-lhe da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala de evolução, possuímos não de longe de nós alguém que nos ama e a impelir-nos para a elevação. Isso pode evitar durante os círculos da matéria mais densa. Temos constantemente orações que nos devotam estimam e se consagram ao nosso bem. De todas as feições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere de férreo egoísmo. Na custódia dos filhos, além das mães cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afeto e simpatia dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós. Não obstante, condicionados e objetivos, por vezes egoísticos, não podemos olvidar, porém, o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje como a árvore da parte do embrião.
Todas as criaturas individualmente contam com louváveis devotamentos de entidades a fim que lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem a assistência onde quer que elas se encontrem, né? Natureza. Os gregos cultuavam os nomes domésticos. O gênio guardião será sempre o espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram me perdi aqui de novo. Vamos lá. Nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados de angelitude eterna, naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia ainda sente a inclinação e paixões particulares. Reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidade específica e precisam por vezes de apelo à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Comentário de Allan Kardec. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protetores, apesar da distância que separa os mundos, há nada além que deve surpreender, pelo contrário, é grande e sublime, né? É grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja à distância, ajudá-lo com seus conselhos, através da correspondência que haveria de admirarem que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor do que a divisão dos continentes da Terra. Não dispõem eles do fluido universal que liga a todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso de transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do bem. Essa referência foi o Livro dos Espíritos, Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Anjo Guardião, primeiro capítulo, o Anjo Guardião, segundo capítulo, e o Anjo Guardião, terceiro capítulo. Muita luz e paz, né, a todos vocês. Espero que tenham gostado da lição, né, que é anjo realmente, de fato, e o que são os espíritos protetores, tá bem? Então fiquem na paz de Deus. Aqui encerrando o curso básico do Espiritismo, pela apostila da Casa André Luiz. Que assim seja, graças a Deus.